Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o tema, adolescência e a família. E hoje nós temos Aguinaldo Marim, que vai trazer para a gente esse estudo da noite. Então, que a gente possa, aproveitar essa oportunidade que nós escolhemos de estar aqui essa noite, que nós escolhemos aprender mais um pouco. E nós sabemos que assim que a gente adentra a casa, nós já estamos tendo a oportunidade de receber as vibrações positivas do alto, E nós sabemos que a espiritualidade trabalha, de uma forma tão intensa, grandiosa, para estar nos auxiliando. Então, vamos aproveitar esse momento. Vamos elevar os nossos pensamentos para que a gente possa fazer a prece inicial e dar início à reunião da noite. Senhor Jesus, nosso divino e amado amigo, aqui estamos reunidos em seu nome, Senhor. Que possamos todos nos colocar em condição de recebedores. Que possamos aproveitar essa oportunidade, assimilar os ensinamentos que serão colocados nessa noite. Que a gente possa, a cada dia, a cada aprendizado, a gente trilhar com mais segurança no caminho do bem. Vamos também pedir essas mesmas vibrações positivas por todos aqueles nossos irmãos que passam pelas dores dos flagelos naturais, dos flagelos das guerras e também das dores íntimas que tanto atormentam a humanidade. Que a luz do Senhor possa clarear todas essas sombras que ainda há em cada um de nós. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Que Deus nos abençoe com muita paz, com muita luz, com muito amor no coração. E que sejamos nós aqui portadores de uma reflexão que caiba para todo mundo. Um tema bem tranquilo de dizer, O adolescente, não é, André? O adolescente e a família. Eu sei que todos os pais aqui já foram um dia adolescente, não já? Lá nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80. Nós estamos agora na geração alfa. Já passamos pela geração X, já passamos pela geração Y, Z e estamos caminhando aí. Antigamente contava o tempo de 20 em 20 anos, agora é de 15 em 15 anos, daqui a pouco vai ser de 5 em 5. E com a criançada que está chegando aí com um HD bem mais atualizado do que o nosso, elas estão modificando o mundo. Eu trouxe alguns livros para poder dizer da literatura de onde nós extraímos o tema da noite. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo é sempre base para todos nós. Mas eu trouxe um livro do José Raul Teixeira, se alguém quiser consultar, Vereda Familiar, que é um livro do espírito Teresa de Brito, que trabalhou muito com a família enquanto encarnada e no plano espiritual continua assistindo as famílias. Um livro que é clássico na doutrina dos espíritos, SOS Família, de Joana de Ângeles e outros espíritos, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. De Joana de Ângeles também, Constelação Familiar. Hoje está muito em voga a psicologia sistêmica, que trabalha muito com constelação familiar. Eu trouxe um livro muito bom também, Família, Desafios e Realizações. Um livro de Francisco do Espírito Santo Neto, pelo espírito de Ivon Albuquerque. Ivon Albuquerque foi um espírita que trabalhou
com os jovens em Porto Alegre, trabalhou muitos anos com a juventude, desencarnou e no plano espiritual continua trabalhando, que é adolescência, causa da, entre aspas, felicidade. Ele está questionando isso. Será que a adolescência é causa de infelicidade? Um livro do Rossandro Klinger, mais atual, né? Help Me, onde os jovens estão pedindo para serem educados. Help Me, eduque-me. E um texto do livro Renovando Atitudes, Galho Verde. Galho Verde, ele vai nos apontar uma reflexão que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4 do capítulo 8, além do capítulo 14, que vai falar sobre a família, né? Quem é minha mãe, quem são meus irmãos, ou seja, a família, a parentela corporal e a parentela espiritual, a formação da família, né? E nesse capítulo, Santo Agostinho fala que os laços de família se dão pelo afeto, pelo amor ou pelas correntes do ódio. Ou seja, tem uma mistura. Nós não somos amorosos completamente no nosso ciclo familiar. Tem aqueles que a gente tem dificuldade, esses vêm pelo ódio. Santo Agostinho fala que quando os espíritos morrem, muitos voltam para o plano espiritual cheios de ódios, outros mais abrandados. Esses espíritos que vão cheios de ódios para o plano espiritual, quando eles conseguem se harmonizar, ser acolhidos numa colônia, eles pedem para renascerem por necessidade. Esse pedir aqui é necessidade, né? Para ter com aquelas pessoas a quem eles tiveram muitas dificuldades, que foi a causa dos ódios, da dissensão, das brigas, e reorganizam uma nova encarnação em família. Família é um agrupamento de espíritos, por necessidade evolutiva, vão renascer junto, consanguínea. Eu sou o filho 13º de uma família de 15. Eu tenho 47 sobrinhos, já contando com sobrinhos bisnetos. Só meu pai e minha mãe que já voltou para o plano espiritual para ver se compra um quarteirão lá em nosso lar, para que quando a gente começar a desencarnar, ter lugar para a gente morar lá. Não é isso? Se eles deram a vida aqui e trabalharam por nós, agora eles estão trabalhando por nós no mundo espiritual. Isso é família. É o amor que não se acaba nem com a separação corporal. Emmanuel, no livro O Consolador, ele vai trazer um conceito para a gente de família como sendo o primeiro laboratório divino da criatura humana. É no lar que se forja a personalidade humana, o nosso caráter. No cadinho aquele, né, bloco de ferro que queima, né, o metal, que derrete o metal, ali nós vamos forjando o nosso caráter. Esse é o lugar da nossa existência. Deus permitiu que nós renascêssemos coletivamente por necessidade uns dos outros, para que a gente pudesse desenvolver a empatia e a solidariedade. Muitos espíritos que nós temos muitas dificuldades, com o tempo, com as encarnações, a gente vai quebrando essas dificuldades e vai acelerando a nossa evolução no plano do amor. Tem uma história no livro Missionários da Luz, André Luiz sempre está nas nossas reflexões, lá no capítulo 13, né, antecedido pelo capítulo 12, onde vai ser o capítulo que fala da preparação da encarnação de um espírito. E o capítulo 13 vai narrar a encarnação de Segismundo. Qual é a história de Segismundo?
No século XVII, século XVIII, ele vivia um triângulo amoroso: Segismundo, Raquel e Adelino. Como nós somos assim espíritos muito educados, né? Não temos ciúmes uns dos outros, triângulo amoroso funciona bem, não funciona, gente? E funcionou tão bem que Segismundo foi lá e matou Adelino. Deu nele uma punhalada pelas costas. Aí Raquel se perdeu na vida e Segismundo mais tarde desencarna em condições, né, terríveis. Vão os três para o mundo espiritual nas regiões mais difíceis. Com o passar do tempo, como André Luiz foi acolhido na colônia Nosso Lar, Segismundo também foi. E ele fez um processo de renovação, foi modificando o seu padrão de conduta, o seu pensamento sobre a vida. De um espírito que chegou doente, se transformou num benfeitor espiritual. É a mesma história de Druso e Silas que está escrito lá no livro, né, Ação e Reação. Dois espíritos que chegam pelas portas do fundo de uma cidade chamada Campo da Paz, filiada a Nosso Lar. Chegam como doentes espirituais. 30 anos depois eles são diretor e vice-diretor daquela instituição. Segismundo chegou nessas condições e foi se, né, melhorando, mudando seus padrões, foi se organizando. Teve condições de auxiliar o resgate de Adelino e de Raquel. Quando eles fazem o resgate, os dois também passam por um processo de recomposição, de melhoria espiritual. Quando eles estão mais ou menos equilibrados no mundo espiritual, a gente não tem as máscaras que nós temos aqui com o corpo, eles decidem, por necessidade vibratória e evolutiva, reencarnarem novamente, como uma família. Qual seria o desfecho? Adelino renasceu, logo em seguida renasceu a esposa, e mais tarde viria, né, a Raquel e Adelino. Eles se encontraram, casaram, tiveram um filho, e mais tarde viria o segundo filho da família, que seria, né, o Segismundo. Só que o Segismundo, na vida anterior, havia assassinado o seu futuro pai. No encontro à noite dos espíritos, para programar a encarnação antes da relação sexual e da concepção, né, da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, Raquel recuava porque não via o benfeitor, via o assassino. Vendo o assassino e não vendo o benfeitor, ele travava, e na hora da relação não acontecia, né, a fecundação. E eles tentando ter filho, mas de noite sonhava com aquele monstro que foi assassino, mas com muito custo, com muito trabalho, Alexandre, André Luiz, entre outros, intervieram e conseguiu fazer com que eles reencarnassem naquele momento. E André Luiz faz uma pergunta muito interessante para Manassés: como vai ser a relação dos três? Eu acho que esse é o tema da noite, não é isto? O adolescente e a família. Como vai ser a relação daqueles três? Mas aqui transplantado, né, para nossa família, para nós, cada um de nós. Como está sendo a nossa relação uns para com os outros dentro do nosso ciclo familiar? Tá bom? Tá tranquilo? Será que o meu pai e a minha mãe tinha tempo para ter mais tempo para um e menos tempo para outro? 15 filhos. Será que algum dos meus irmãos e eu, que era um dos mais novos, e duas irmãs mais novas, tinha tempo para poder ficar disputando o carinho e afeto da minha mãe? As famílias antigamente eram grandes, né?
Hoje a gente nasce 1, 2 na nossa família, 2 já está dando um prejuízo financeiro danado, não é isso? Que a gente pensa nisso. Antigamente a gente fala assim, eu compro uma vaca e põe na escola. Ou seja, tem leite e tem estudo. O resto planta e faz. Hoje a gente tem que ter um suor muito grande, não é isso? Quem assumiu essa responsabilidade sabe da responsabilidade que é ter filhos. Mas como é a nossa relação com os nossos adolescentes? E como é a relação do adolescente com os nossos pais? É uma relação amistosa, boa, tranquila? Vamos tentar decifrar. Como não tem relógio por aqui, a gente vai até às 10, né? Ó o danado aqui, o obsessor. Né? Estava invisível aqui. Gente, descrição psicológica, né, e etimológica de um adolescente. Antes da gente falar do adolescente, tem um livro que eu queria trazer, estava dentro do meu carro, mas eu presenteei ele para uma pessoa. E ontem eu passei ele para uma outra pessoa, que é um livro do Hermínio Cândido Miranda. E a obra que ele escreve chama Nossos Filhos São Espíritos. Nossos filhos são espíritos. Todo casal deveria de ler esse livro antes de casar, para ter consciência da responsabilidade dos filhos. Isso não é para desestimular, viu, gente? É para melhorar a relação. E tem um livro também que é ímpar e que deve ser lido antes do casamento, durante o casamento e a vida toda, que é Vida e Sexo, de Emmanuel. Esses 2 livros são ímpar para a gente ter muitas informações a respeito desse processo. Então, nosso filho é um espírito. SOS Família. Eu apresentei ele aqui no princípio, Vereda Familiar. Aí tem um tanto de outros livros que a gente não trouxe. Eu trouxe esse aqui só como referência, né? Tem um livro que é excelente do Camilo, que chama Educadores do Coração, né, que é muito utilizado aí na evangelização infantil. O que significa ser um adolescente? Nós estamos falando que todos os nossos filhos são espíritos. Os pais também são, viu, gente? Nessa sala aqui, todo mundo aqui é espírito. A diferença é que um está com corpo e outro sem corpo. Se a gente pudesse ver o número de desencarnados aqui agora, a gente veria que os encarnados seriam uma fração muito diminuta. Tem muito mais espíritos do que encarnados aqui. Adolescente é uma palavra que vem do latim, né? Adolescere, que significa crescer. Crescer ou desenvolver-se. Quando nós estamos falando de adolescente, nós estamos falando de alguém que está em crescimento ou em desenvolvimento. O termo deriva da junção do ad, né, adi, que significa em latim, e no prefixo, né, direção para. Para é o rumo, né? Direção para. Crescimento para. E alessere, que significa alimentar, nutrir-se, indicando o processo de expansão física e intelectual. Ou seja, o adolescente é alguém que está crescendo, desenvolvendo e se nutrindo. Fisicamente falando, eu não sei se os meninos de hoje comem igual um dragão, como eles falavam na nossa época, né? Que a gente comia, não sei, né? Mas eles estão se nutrindo fisicamente, o alimento do corpo, intelectualmente, a inteligência, eles estão no crescimento, né? E moralmente e espiritualmente.
caso a gente traga nossos filhos para a evangelização infantil, para a mocidade, e os valores que os pais vão extrair dos seus filhos. Educação vem do latim exducere, né? Extrair aquilo que é doce do ser. Educação é pôr para fora, ex fora, trazer de dentro para fora os valores éticos, morais e espirituais que aquele espírito trouxe na sua bagagem de múltiplas encarnações. Intelectualizar, vem para dentro, né? De injeção, né? De interno, é trazer conhecimento do mundo para dentro do intelecto. Educar é pôr para fora valores éticos e morais. Intelectualizar é pôr para dentro o conhecimento que a gente vai adquirindo nas experiências humanas, nas escolas e em tudo que a gente lê, que a gente, né, utiliza a nossa razão. Indicando esse processo de expansão física, é a fase é vista etimologicamente como um período de crescer para a vida adulta, ou adulto, né? Aí nós vamos trazer um outro livro que não é espírita, é um livro psicanalítico, que chama Perdas Necessárias. Ele vai trabalhar muito com os conceitos de Freud, de Lacan, de uma norte-americana, Judith Fios, né? Ela fala que a criança, o adolescente e o adulto, né, o mais maduro e o idoso, ele passa por diversas etapas na vida. E todas as etapas a gente tem que perder algo. Isso é necessário, gente. A criança, quando sai do, né, vamos colocar assim, do seio materno, que ela começa a ganhar o mundo, ela está perdendo um lugar de conforto. Quando ela perde o lugar de conforto, Freud chama isso do segundo trauma da criança. O primeiro trauma é quando nós perdemos o paraíso, que pode ser o paraíso Adão e Eva, simbolicamente falando, né? Que é um trauma da humanidade, e o paraíso do útero materno. Ali a criança está de boa. Ela só dorme, ronca de vez em quando, chuta a barriga da mãe e se alimenta o tempo todo, né? Lá dentro é sempre quentinho. Sempre quentinho. Quando ela sai aqui para fora é um frio danado. E ainda vem um médico e sapeca ali um tapa na bunda e ela dá aquele grito para poder respirar. Hoje não está usando esse método não, mas aquilo é para fazer com que ela respire o ar. Quando ela respira o ar pela primeira vez, ela sente, né, o gás entrando, queima ela por dentro, por isso que ela chora. Não pelo tapa, pelo ar que entrou, né? Aí os pulmões começam, processo respiratório, né? Lá no útero não precisava muito disso, batimento cardíaco, e vem o afeto. Tem um vídeo que uma criança recém-nascida estava chorando após o parto, e o pai que assistiu o parto começou a cantar para a criança. E a criança foi se acalmando. Ela tinha acabado de nascer. E se acalmou e se acomodou né, aqui no peito da mulher, né, que ela abraçou ele. E a enfermeira, o médico, perguntou por que ele fez assim. Porque ele cantava para aquela criança na barriga da mãe todas as noites. Quando a criança veio para fora, chorou, o pai cantou, ela identificou imediatamente a voz do pai. Nossos filhos são espíritos. Eu tenho experiência disso. Meu marido, ele colocava uma música, aí preveniu, eu tenho 40 anos. Colocava uma música que eu CD chamou Baralho, é uma orquestra. Agora, gravidez, nunca mais ouvimos. Quando eu tinha uns 3 anos, eu coloquei e falei, eu conheço, eu gosto dessa música. O netinho? Filho? Tinha 3 anos. Ah, tá. Ele reconheceu a música, ele falou, eu gosto. Aí passamos ao vídeo dele. Então, a memória existe, sim.
Exatamente, isso é uma memória afetiva que a gente cria, né? Uma outra questão, gente, da fase, né, das perdas, o adolescente, ele acabou de perder aquele lugar de criança. O que é uma criança? É alguém sem livre-arbítrio algum, completamente protegido pelos pais, não é isso? Ou por aquelas pessoas. Ela não tem juízo, tem? O adolescente tem juízo. Aí ele começa a ter responsabilidades. Nós estamos falando de relacionamento, viu, gente? Pais e filhos. Os pais, às vezes, exigem da criança, mas exige muito mais do adolescente. Então começa a primeira questão, né? Perdeu o lugar de proteção e agora tem que dar a responsabilidade da vida. Começa a ter pequenas tarefas, às vezes até ter que trabalhar, né? Precocemente, e muitas coisas. E ele vai desenvolvendo, didaticamente fala que um adolescente vai dos 13 aos 20. Hoje está dos 10 aos 35, não é isso? Eu sou quase um adolescente. Né? A gente está estendendo. No Brasil é tudo ao contrário, né? Mas geralmente é dos 12 aos 20 que a gente considera. Quanto mais ele vai caminhando em direção aos 20, o que está acontecendo? Ele vai perder o seu segundo ponto de apoio e vai estar caminhando para a idade de adulto. O que se espera de uma pessoa adulta? Responsabilidade, não é isso? Adolescente muitas vezes é taxado de irresponsável. Não, ele está no momento de construção da sua personalidade. E tem uma outra coisa que ele vai falar aqui para a gente, que é muito importante, né, que o adolescente, né, essa palavra adolescer, ela tem uma outra significação, que é fogo ou queimar, fogo ou arder. O adolescente está sempre queimando, né? E todo mundo sabe o que eu estou falando, não sabe, gente? São os hormônios que estão ali, né, em polvorosa. Ele está numa fase de crescimento, então ele começa a ter a mudança do corpo. Já não é criança, não é adulto, não está na maturidade do adulto, mas vem os hormônios, as alterações, tanto feminino quanto masculino, e ele começa a ter também desejos, começa também a despontar a sua personalidade. Só que vem, né, algumas crianças chegam na fase de adolescente com alguns traumas, e muitas vezes traumas de vida passada. Esse arder ou esse, né, queimar pode ser muitas vezes conflitos existenciais, inclusive da própria personalidade, do próprio corpo, né? Pode estar deslocado ali na família. É um espírito em ebulição. A psicanálise vai trabalhar muito esses conceitos. Aí pode ter processo de anorexia, pode ter processo, né, do inverso da anorexia, um come bulimia, né? Ou um come de mais ou um come de menos. Tem um processo da sexualidade, tem um processo de ser aceito. Eu estava fazendo um estudo para um grupo de pais a respeito de drogas, jogos, uma série de questões da nossa contemporaneidade. E uma mãe virou e falou assim: Agnaldo, meu filho tem 16 para 17 anos. E ele virou para mim e falou assim: ô mãe, eu vou ter que começar a beber. E ela assustou, né? E eu falei: mas por que você vai ter que começar a beber? É porque se eu não beber, eu não vou ser aceito entre os meus amigos. Todo mundo bebe e eles querem que eu bebo. E para mim sair com eles, eu vou ter que beber. Percebem, gente, a pressão que é do lado de fora? Percebem? Na nossa época, a bebida não era muito problema, não. O problema era a maconha, né? Estou falando aí dos anos 70, 80, 90, não é isso?
Eu, na minha época de adolescente, eu tinha uns amigos meus, todos eles fumavam cigarro. E eu não fumava. Aí quando eu me encontrei com eles, eu fui aprender a fumar. Foi quando eu aprendi a fumar. Fumou quantos anos? Fumei dos 17 aos 34. Você pode ter certeza que você tem nicotina até hoje no pulmão. Que são os traços daquilo que a gente faz. Se a gente leva nicotina para o pulmão, a gente leva trauma para outra vida, viu, gente? Mas por causa de amigos, não é? Para ser aceito. E hoje a nossa sociedade está desse jeito. Para você ser aceito entre os pares, você tem que fazer a mesma coisa. Só que hoje tem uma porteira aberta, não é isto? Né? É um vale tudo. E as crianças estão sendo muito mais sensualizadas do que na nossa época. Pelas mídias sociais, novelas, né? Pelos o processo aí da internet, pelos grupos, pelas músicas. Então, está libertando, né, sentimentos, emoções que antigamente tinham um processo de maturidade. E tudo aquilo que vem fora do tempo dá problema. Dá problema. Pode falar, mas fala alto, por favor. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo jóia. Vícios, de modo geral, são tendências, são nós como espíritos, né? A gente faz essas aproximações por afinidade. Né? Acho que todos nós, em algum momento, já passamos por isso. Essa proximidade com alguma coisa da crista. E a gente carrega isso não só nessa encarnação, a gente carrega isso em outras encarnações. Então, se a gente tende a ir para esse caminho, com certeza, cuidar mesmo, né? Cuidar, assim, mas que bom que a gente consegue, né, igual esse novo, ver o depoimento dele, ele conseguiu crescer, né? É uma questão espiritual para nós como espíritos. Exatamente. Eu nunca fumei na minha vida, mas eu bebi dos 12 aos quase 30. E parei de beber depois que eu conheci a doutrina dos espíritos. Aí que eu fui ter um pouco de juízo, viu, gente? Né? A adolescência não vai até os 30 e tantos? Eu estou na média. Ou seja, às vezes a gente precisa de um tempo maior para maturidade. No Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 166, ali vai falar do processo das escolhas das provas dos espíritos para reencarnar. No mundo espiritual, a gente não pensa como homem, a gente pensa como espírito. E quando a gente vai analisar a nossa bagagem passada, aquilo que nós já experimentamos, a gente escolhe vencer certas questões. E uma dessas questões pode ser os vícios, né? Aí a gente escolhe nascer num ambiente, né? Claro que a formação das famílias vem dos laços de afeto ou não, né? Mas nascer num ambiente onde nós vamos ser, de uma certa forma, testado naquele vício que nós nos propomos a vencer. Se os adultos é assim, os filhos também são. Então a gente tem que ter muita compreensão disto, né? Pois não? Meu nome é Renata, boa noite. Boa noite, Renata. Está falando isso, meu esposo de pé, todos os dias. Minha filha, quando ela fazer qualquer coisa errada, não se chamar atenção, ela não aceitava. Aí eu falava para ela, pois é, se eu não aceito seu pai, sua mãe, não deve ter filho. Então eu vou falar assim, vou chamar a atenção. Ela não aceitava o que vai falar, porque na cabeça da Catarina não tem moral para chamar a atenção. Ela só vai na cara dele. E eu falo, não, mas eu tenho para ele, eu sei. Eu chamo a atenção sim. Exatamente. Então, eles na cabeça dele sim. Você tem um mau comportamento dedicado, eles cobram, você fala que isso é diferente. Eles são bem bolarinhos para cobrar a gente. Você tem que ficar postando sério como pai, mãezinho, porque eles falam com você sim. Perfeito, é isso mesmo. Pai e mãe, gente, tem que estar uníssonos em relação à educação dos filhos. Aquilo que vai extrair de valor. O que é que a sua filha, é filha, né? O que é que ela está tirando de você ou testando em você e seu pai? Autoridade.
Eles estão testando a autoridade do pai e da mãe. Eu vou falar uma coisa aqui, eu não sei se vocês têm isso, mas hoje os adultos, os pais e as mães estão muito reféns dos filhos. Pai e mãe não tem que ter medo de ser amado pelos filhos. Ah, eu não te amo mais. Não me interessa se você não me ama, mas eu te amo. E a responsabilidade da sua vida é minha. Até que você tenha condições de gerar a sua própria vida. Não é isso? A autoridade vem dos princípios éticos e morais. Se os filhos estão desafiando, agora, a autoridade, gente, não se cria com violência. A gente tem que prestar atenção nisso. Cria com disciplina. Disciplina. Quando a gente estuda aqui no livro Renovando Atitudes, um tema chamado galho verde, todo mundo sabe que galho verde ele enverga, não é? É um momento de maior flexibilidade. Aqui o espírito de Hamed, né, que trabalha muito as concepções de psicologia junguiana, é tipo Joana de Ângeles, né? Ele busca no Evangelho segundo o Espiritismo uma citação que eu vou colocar aqui para a gente trabalhar essas questões, né? A partir do nascimento da criança, né, suas ideias vão retornando gradualmente à medida que se desenvolvem os órgãos. Ou seja, nasceu a criança, quem é a criança? Um espírito que reencarnou. Nasceu naquele corpo frágil. A partir daquele momento o corpo vai tomando maturidade e ele vai retomando pouco a pouco as suas ideias, de acordo com o desenvolvimento dos seus órgãos, né? Durante o tempo em que seus instintos dormitam, ou seja, fica latente, né? Ele é mais flexível, é maleável e por isso mesmo mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-lo progredir. O que o Evangelho segundo o Espiritismo está falando? E o Hamed vai trazer uma reflexão. O espírito, quando ele reencarna com o esquecimento temporário do seu passado e da sua personalidade. O corpo vai desenvolvendo, ele vai retomando a sua personalidade. Ali ele vai demonstrando vícios e virtudes, qualidades morais e não qualidades morais. Não é isso, gente? Santo Agostinho está falando isso para a gente no Evangelho segundo o Espiritismo. E o que os pais precisam fazer? Ficar atentos àquilo que o filho apresenta. O filho vai crescendo, do nascimento aos 7 anos, ele é susceptível de receber uma educação ética e moral. É nesse momento que os pais têm que trabalhar os valores morais dos filhos. Ok? Mas lembrando que o filho já vem com uma bagagem. Ele só esqueceu. Mas vamos supor que é um espírito que tem uma dificuldade moral muito grande. E os pais não percebem a necessidade da educação moral do filho, de apresentar ele a uma religião, de fazer uma evangelização. Vou falar da nossa casa espírita, uma evangelização espírita, de passar disciplina, certas obrigações. Se no período infantil não foi argamassado isto na sua bagagem de consciência, a partir da adolescência muda. A personalidade do espírito começa a aparecer. Aí começa a gerar alguns conflitos de ideias,
alguns conflitos de gerações, né? Um modelo novo de pensamento, um modelo velho de pensamento. Os valores dos anos 60 não são os valores dos anos 2000, dos anos 80 não são os valores de 2026, são. Hoje os nossos filhos, eles têm uma outra forma de lidar com as coisas. Se a gente veio de um mundo de dificuldades, onde nós tínhamos de trabalhar para conquistar as coisas, hoje os filhos estão recebendo tudo de mão beijada, não é isso? Por mais difícil que seja a vida daquela família, né? E às vezes é essa facilidade sem responsabilidade que gera conflitos. Porque na hora que o filho não vê aquilo que ele quer, quando ele sai lá para fora, que ele receber não do lado de fora, que as pessoas não satisfazerem as suas vontades do lado de fora, o que ele faz? Entra em conflito. Entrou em conflito, o que ele vai fazer em casa? Gerar conflito. E infelizmente, viu gente, por muita facilidade, a vida das pessoas estão esvaziando de sentido. E por muito esvaziar de sentido, nós estamos vendo muitos jovens e muitos adolescentes desistindo da vida antes do tempo. Eu comecei a fazer uma terapia com um rapaz de 17 anos. O avô desse rapaz me procurou, insistiu com ele para fazer a terapia. Nós começamos a fazer a terapia. Menino até muito inteligente, estuda num colégio muito bom, e eu fazendo as perguntas que a gente precisa fazer necessariamente, né, fiz uma pergunta sobre futuro. O que você pretende do futuro? Quais são os seus projetos de vida? E falou assim, se der eu vou ser, né, oficial aqui da polícia, que ele estuda no colégio militar. Mas se der por quê? Olha a fala dele, se der. Não sei se vai dar tempo. Ele está com 17 anos. O que ele está dizendo, gente? O que ele está dizendo, se der e se não der tempo? Será que ele pretende ir embora antes da hora? Antes de formar? Aí eu fui questionando ele com as outras coisas, né? Ele é filho de um casal que se separou por muitas brigas. Houve um processo de alienação parental, né? Aquelas discussões entre os adultos que envolvem os filhos. E ele tinha 2 irmãs, uma mais velha e uma mais nova do que ele. E no ano passado, a irmã mais velha, com 19 anos, desistiu da vida. Esses são os conflitos que a gente vai atendendo da nossa juventude. É falta de Deus? É falta de família? É falta de valores? O que está acontecendo com essa juventude? Mas é falta de Deus. Falta de sentido da vida. Não vai na igreja, né, os adolescentes de hoje. A gente, lá no livro dos Espíritos, na pergunta 132, Kardec pergunta aos Espíritos, qual é o objetivo da encarnação? E os Espíritos respondem, Deus impõe a encarnação aos Espíritos com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Nós nos encarnamos para nos aperfeiçoar, moralmente e intelectualmente, não é isso? Quantos de nós sabemos disso? Qual que é a essência da nossa vida? A lei do progresso. O Livro dos Espíritos nos fala na pergunta 614 que as leis de Deus são as únicas para a felicidade do homem. Indica o homem o que deve ou não deve fazer. E o homem só é infeliz quando da lei de Deus ele se afasta. Se afastar da lei de Deus é se afastar da própria essência da sua realidade espiritual.
Ou seja, eu não reconheço-me como um espírito, eu não tenho conhecimento da finalidade da minha encarnação, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Final. Pois não. Queria fazer uma pergunta. Pergunta? Há pouco tempo que eu conheço o Espiritismo, tá? Uhum. Eu acho que a gente não deve, assim, apontar diretamente uma questão, por exemplo, dessa situação que hoje está, essa adulta, né, de 19 anos, que mexeu na vida. Por quê? Eu sou mais velha que ela, no meu tempo, na minha adolescência, eu tinha depressão, meus pais não sabiam o que era isso. Então, e se uma pessoa, por exemplo, tira a vida porque está doente, e às vezes nem ela mesma sabe? Porque hoje, às vezes, realmente, a gente, com o avanço da medicina, a gente tem uma captação maior do que possa ser os sintomas. Eu tenho 50 anos, aos 15 anos eu sabia que a depressão, eu sou hiperativo, eu não sabia. Depois, com o tempo, eu fui tratar. Realizou o espírito, como que você consegue explicar essa questão da doente, entre uma pessoa doente que tirar uma vida e a ausência de Deus? Qual seria essa conexão? Pois se é. A pessoa sabe que está doente. Quando a gente traz a reflexão é para que a gente fique atento com os nossos. Eu não sei se o seu pai e a sua mãe teve esse olhar sobre você. Porque ele não tinha conhecimento. Pois é, como você está tendo conhecimento. Então, se a gente ocultar, a gente não vai ter conhecimento nunca. A gente traz a reflexão para que a gente fique atento. Porque isso pode acontecer na vida, na casa de todo mundo, né? A gente tem que estar atento. Como eu disse, eu tenho 47 sobrinhos. E muitos passam por muitas dificuldades, né? A doutrina dos espíritos nos fala que o que adoece o espírito são as suas atitudes equivocadas em relação da lei de Deus. É isso que eu estou explicando. Toda vez que o homem se afasta da lei de Deus, ele se torna infeliz. Quando ele se afasta, se repete, uma encarnação, 2 encarnações, 3 encarnações, 5 encarnações, a mesma coisa, ele cria uma consciência de culpa. A neurociência, as ciências psicológicas e psiquiátricas falam que na base da depressão e entre outras psicopatologias está o sentimento de culpa. A culpa faz com que a gente tenha aquela dificuldade de enfrentar a vida com medo de errar novamente. Aí acaba errando por medo. Cria-se as fobias, né? TDAH é a inquietação do espírito. Porque o que adoece é o espírito, não é o corpo. O corpo é só um processo de manifestação do espírito. Nossos filhos são espíritos, nós somos espíritos. Quem está doente é o espírito, que tem depressão, né? Ou sabe-se lá. Agora, a depressão tem múltiplas causas, né? Múltiplas causas. Pode ser um trauma de infância, maus cuidados, abuso, pode ser questões de vida passada, né? Pode ser complexo de inferioridade, uma série de questões. Mas a gente precisa falar. A gente precisa abrir essas questões, porque isso pode acontecer com qualquer um. Agora, quando eu falei da menina, eu não falei nome, não falei situação. É só para exemplificar, porque a atualidade hoje, a gente tem um cenário diferente. Um cenário, por exemplo, na década de 80. Hoje está muito avançado, né? As informações são muito rápidas. Exato. E se você pegar a internet, na internet eles falam e até ensinam como fazer. E se a gente não tiver noção disso, a gente não orienta nossos filhos. A gente precisa ter uma visão para as necessidades dos filhos. Agora, os filhos adolescentes já têm condições de falar, né? E muitas vezes, né, esse processo vem de repetição de erros e mais erros e mais erros. Qual que é a lógica? Diálogo, gente. Pais que não conversam com os filhos e filhos que não se sentem seguros para conversar com os pais, tem uma comunicação falhando aí, não tem? Por que o meu filho não confia em mim para conversar as suas questões? Às vezes depois vai conversar com quem não tem.
Exato. Será que os pais chegam para os filhos e falam assim: filho, eu estou aqui, você está precisando de falar alguma coisa? Tem dificuldade? Gente, quantos conflitos existenciais a gente traz, né? Cada um de nós, independente se é adolescente, criança ou adulto. Não, conversei com uma pessoa, eu estava observando algumas coisas e já a adolescência começando, né? E eu falei para ele: olha, aproxime mais da sua filha, né? Ela tem um meio assim, assado, etc. Está muito ligada à tecnologia, que hoje faz uma doença. Aí ele falou: é mesmo, você está perto. Aí ele ficou no celular também. Essa questão da Aí tecnologia. qual é o diálogo, né? Eu falei: olha, não estou entendendo a sua postura. Se você está querendo tirar ou diminuir, né? Não vai acabar com isso. Mas ensiná-la a usar com cuidado, você está dando um exemplo. Você não começou com ela, você está perto. É igual Jesus, né? Você fala, mas você não ouve. Estar de corpo presente nem sempre significa estar de alma presente, né? A geração de hoje já nasceu com o celular na mão. A geração Z, que é essa que é mais criticada aí, nasceu nessa transição, né? A geração Y, né, X, nasceu ali dos anos 80 para os anos 2000, pegando a transição e o início da internet com mais assiduidade. No nosso tempo a informação custava para chegar. Hoje ela chega vertiginosamente. Nós estamos acompanhando a guerra em tempo real, gente. Mas estamos acompanhando os conflitos internos em tempo real. Mas olha só, de outro lado, tem essas informações nocivas, vamos colocar, mas nem tudo é nocivo, que eu estou buscando, porque ela também me propicia muita reflexão e orientação. Eu posso buscar isso aí se eu tiver o olhar. Então está no meu olhar. O que eu busco? E a questão aqui é, como eu disse, o corpo é neutro. As coisas do mundo são neutras. O que está em voga aqui? Qual é a educação moral que os pais deram para os filhos na primeira infância, de 0 a 7 anos de idade? Que dificuldades os pais retiraram dos filhos no processo de adolescência? A questão é a educação, é o olhar de vigilância. É o filho saber que ele pode contar com o pai. O filho, a filha, né? É os pais se colocarem ali do lado. Agora, pai e mãe não é amigo de filhos. Lugar de pai, lugar de mãe é um. Lugar de filho é outro. A gente descer e ficar no mesmo nível é um adulto se infantilizando com um jovem que ainda não se adultificou. Nós temos que ter consciência disso. O lugar do pai e o lugar da mãe é o lugar de autoridade, de aquele que conduz. O adolescente está procurando um caminho para desenvolver. O pai e a mãe é aquele que vai direcionar esse caminho. Educação. Se eu educo meu filho moralmente, ele vai saber lidar com essas questões. Essa que é a grande questão. Agora, nós não podemos também deixar de perceber que neste momento de transição planetária, né, os espíritos encarnados no nosso planeta não são os melhores. São espíritos e ainda trazem dificuldades morais. Por isso que nós estamos encarnados, para que a gente possa reverter esse quadro, esse processo. Eu peguei um videozinho, né, de uma criança, um experimento que uma universidade de Washington fez, né, com crianças de 0 a 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos. Qual que era o experimento? Pegava a criança no colo do pai ou da mãe, aí vinha a pesquisadora, né,
pesquisadora apresentava um brinquedo para aquela criança, conversava com ela, interagia com ela e pedia para ela fazer certos movimentos. Beleza. Aí quando ela fazia, interagia, né? Aí mostrou uma criança lá, sorrindo, brincando, fez tudo o que a moça pediu para fazer e tal, beleza. Aí ela pegou aquele brinquedo e colocou um outro. Só que na hora que ela estava preparando o outro, explicando o outro, entrou uma segunda pesquisadora na sala. Aí quando a primeira pesquisadora falou com o menino que estava sorridente, interagindo, a segunda pesquisadora falou assim: eu não gosto desse jogo. Isso é muito irritante. E colocou um ar de irritação nas palavras. Aí a criança fez assim, ó, abaixou a cabeça. Aí a primeira pesquisadora colocou o brinquedo em cima da mesa e o negócio, ela não tocou. A maioria das crianças não tocaram no segundo brinquedo. Qual que é a questão do experimento? A sensibilidade das crianças para esses processos energéticos que nós imprimimos nas nossas ações com eles. Às vezes o tom ríspido que os pais falam neutralizam uma série de questões nas crianças. Expansividade, né? Extroversão, capacidade criativa. Quantas vezes a gente vai, não faz isso, não pode, não isso, não aquilo, e ainda fala com um tom de briga. A criança pode não entender as palavras, mas ela entende o sentimento. Então a gente tem que ficar atento a tudo isto, né? Educou os filhos, deu uma base moral, o resto é conduzir. O resto é conduzir. Trouxe para a evangelização infantil, para uma mocidade, quando ele chegar na fase adulta, ele sabe o que ele quer, ele pode escolher. Lembrando que criança não tem livre-arbítrio, viu, gente? Adolescente, mais ou menos, se apresentar a responsabilidade. Na vida adulta, ele é dono da vida dele, então ele faz as suas escolhas. Agora, o adolescente não é só o adolescente que causa problemas. Porque nós temos aí uma safra de jovens de muita inteligência. Hoje foi detectado que essa geração Z, que todo mundo fala mal dela, né, são uma geração de muitos aspectos. Tem jovens dessa geração que eles não se reúnem em baladas. Eles não vão para ambientes onde tem bebidas e drogas. Né? A Ambev soltou uma nota que esse povo aí não quer nada com bebida. Está preocupante para eles, graças a Deus. Né? Então os valores e os padrões vão mudando. Os pais têm muito a ensinar? Tem. Mas tem muito a receber? Tem. Então a gente tem que estar atento nas qualidades, nas virtudes, saber receber também. Agora, o que é primordial numa família é diálogo. Diálogo, respeito e disciplina. Falar para eles, por exemplo. Exatamente. Se os pais são abertos ao diálogo, inclusive para escutar o ponto de vista do jovem, do adolescente, no meu tempo falou não, acabou, não era isso? Hoje você fala não com seu filho, vai assim, por quê? Eu não entendi por que você está falando assim. Ele vai te exigir milhões de explicações até ele se convencer. Se você der uma explicação plausível, ele entende e fica quieto. Se você não conseguir dar ele uma explicação plausível, ele vai te questionar até não querer mais. Só existe conflito, gente, porque existe dificuldades de interação, de diálogo, de compreensão. E nós temos que compreender, né, também aquilo que o Espírito traz como nosso filho. Quais são os seus conflitos? É na área sexual? É com droga? É com bebida? É com relacionamento? É em termos de tomar responsabilidade?
É na depressão, adolescente, criança? Hoje já se detecta, né, depressão em bebês. O que um espírito fez, né, um bebê fez para ter depressão? Já nasceu depressivo. Carga de vidas anteriores. Não é isso? Lembrando que Santo Agostinho era da pá virada, viu, gente? Bagunceiro, que era uma coisa só. E se tornou Santo Agostinho, né? Então todo mundo tem, né, a chance de melhorar. Francisco de Assis gostava das farras e dos vinhos. Foi até para a guerra. Mas virou não, já era, né? Porque Francisco de Assis era a encarnação de João o Evangelista. Ou seja, o espírito, na hora que chega no seu momento de maturidade, a sua personalidade volta. Aí a gente assume as nossas coisas. Às vezes os conflitos da adolescência, né, as dificuldades de adaptação geram alguns conflitos, mas chega na fase adulta, ele toma rumo e segue seu caminho. Nossos pais tiveram paciência com a gente? Que a gente tenha paciência com os nossos filhos. E saber lidar com as questões, aprender e ensinar. Direcionar e dar liberdade na hora que oferecer responsabilidade. Aí a gente consegue ter, né, vamos colocar assim, uma vida mais saudável em termos de relacionamento. Coisas a gente trabalha e compra. Saúde mental, saúde biológica é construção do nosso comportamento. Ok, gente? Mais alguma coisa? Relacionamento. Exatamente, afeto. Mas é fácil. É por isso que dá atrito, né? Dá atrito. E o que muitos dos nossos filhos guardam, viu, gente? São memórias afetivas. Tudo aquilo que marca a criança fica para a eternidade. Memórias afetivas. O Papa Gregório, que está descrito lá no livro Libertação, depois de 1100 anos dirigindo uma cidade das trevas, quando ele tem a oportunidade de dialogar, ele lembra da mãe, no século IX, que o ensinou a rezar de mão posta. Memória afetiva. Eduquemos a criança para termos um jovem, um adolescente mais equilibrado nas suas, né, vamos colocar assim, forças, potencialidades, energias, para a gente ter um adulto saudável. Ok? Que Deus abençoe a todos, muita paz. Boa noite, meus irmãos. Muita paz a todos vocês. Antes, nós queremos agradecer ao nosso irmão pela contribuição, pela boa vontade em estar conosco aqui hoje. Antes da nossa prece, nós temos 3 recados. Primeiro, toda quarta-feira nós temos a visita aos enfermos nos lares. Acontece às 2h30 e basta solicitar na recepção. Nós temos também o atendimento fraterno às segundas e quartas-feiras, até às 7h30. E nós temos a orientação espiritual às quartas-feiras. Todas essas tarefas basta solicitar na recepção. Então vamos fazer a nossa prece. Oi, só um momento. Tem. Todos os livros que o nosso irmão falou tem na biblioteca, então depois daqui podem passar lá. Muito bem, viu, Tina? Deus, nosso Pai de amor e bondade, Mestre amado Jesus, irmão Miramês, nossos mentores, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, pelos lembretes espirituais, rogamos que a nossa fé seja renovada, para que possamos, ao sair daqui, termos atitudes melhores. Nos ajude
a nos mantermos sempre de olhos no Cristo, de olhar atento no Cristo, procurando sinceramente viver aquilo que Ele tem nos ensinado. Rogamos, Mestre, que seja conosco, hoje, agora e sempre. Assim seja. Podem formar uma fila. Quem quiser tomar um passe à minha direita. Obrigado. Vão em paz.